Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da escola bíblica da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Nós estamos estudando nesse trimestre a lição A Supremacia das Escrituras. E hoje vamos estudar a lição de número 3, que traz o brilhante tema, a inerrância das Escrituras. Que vem a ser esta doutrina, que se quer dizer com a expressão inerrância. E nos vale salientar que surgiu uma doutrina depois da era iluminista, no início da Idade Moderna, e que começa com a queda de Constantinopla, surgiu logo após, depois de 100 anos, o Iluminismo, a Era da Razão, onde o homem se sentia iluminado a partir da razão, e isso influenciou também o campo da teologia, e surgiu então uma doutrina nas escolas alemãs da alta crítica. Então a crítica, o método histórico crítico da Bíblia, que passou a duvidar da escritura da Bíblia como um livro inerrante. E aí surgiu a doutrina da errância da Bíblia, que a Bíblia contém erros. Em contraponto surgiram então os apologistas, os defensores da fé, e defenderam de forma tremenda a inerrância das Escrituras. E o que eles fizeram foi nada mais, nada menos do que reafirmar os conceitos que já estão dentro da própria Bíblia, ratificado por Jesus, pelos apóstolos, pelo período pós-apostólico, que é o período patrístico. Durante a Idade Média também nós temos pensadores como Agostinho, bispo de Hipona, que defendeu a inerrância das Escrituras, entre outros Tomás de Aquino, no século XIII. Nós vamos chegar na Reforma Protestante, homens como Lutero vai defender a inerrância das Escrituras, Calvino, Armínio, entre tantos outros pensadores que surgiram, todos defendendo a inerrância das Escrituras, Philippe Melanchthon, William Tyndale. E no final do século XIX nós temos aí então na Universidade de Princeton também Warfield, Benjamin Warfield, que defende a inerrância das Escrituras. E no início do século XX nós vamos ter muitos pensadores, e em 1978 surgiu então o Manifesto de Chicago, onde foi defendido a inerrância das Escrituras por mais de 300 pensadores, teólogos, pastores, bispos de várias confissões. O Manifesto de Chicago, que são 19 artigos só para defender a inerrância das Escrituras. E hoje vamos estudar este brilhante tema, a inerrância da Bíblia. Vamos lá? Na lição de número 1, nós estudamos o tema autoridade das Escrituras. Neste tema da lição 1, nós estudamos que Deus é a fonte da própria Escritura. Esta é a grande razão pela qual a Bíblia é revestida de autoridade, porque a sua autoridade deriva do próprio Deus. E se a fonte da Bíblia é o próprio Deus, a origem da Bíblia está em Deus, Ele é o primeiro autor da Bíblia, então a Bíblia é um livro autoritativo e que determina como nós devemos seguir um padrão ético, moral, social e espiritual. Ela é a autoridade maior sobre o homem que serve a Deus, que segue a Deus, que reconhece Deus pela fé. Então, ele segue debaixo da autoridade das Escrituras, que tem Deus como a fonte. Na lição de número 2, nós estudamos o tema A Inspiração Divina da Bíblia. A lição de número 2, que também está neste canal, você pode assistir tanto a lição 1 quanto a 2, estas aulas. Nós estudamos
sobre a inspiração divina da Bíblia. O que seria isso? Que toda a Escritura, ela tem o sopro de Deus, a vida de Deus sobre ela, que Deus soprou sobre os profetas, soprou sobre as Escrituras, e aí todo o registro sagrado é inspirado e se torna útil para ensinar, para repreender, para instruir o homem na justiça, para preparar para toda boa obra. Toda a Escritura, o meio das Escrituras é o próprio Deus. A fonte de subsistência das Escrituras é o próprio Deus, porque Ele inspirou, e defendemos aqui a inspiração plena da Bíblia. Não é inspiração parcial, é inspiração plena, plena e verbal. Então, a doutrina da inspiração da Bíblia foi a lição de número 2, que mostra Deus como o meio da própria Escritura, porque Ele é o que inspirou a Bíblia. Inspirar aqui não é o que dá a origem, a criatividade, não é isso. Inspiração aqui é colocar o ar para dentro, inspirar. Essa é a ideia de inspirar, como um ser humano que inspira, puxa o ar para dentro e expira, lança o ar para fora. Então Deus inspirou as Escrituras, Ele soprou para dentro das Escrituras, colocou a sua vida nas Escrituras. E a lição de número 3, que é hoje o grande tema, a inerrância da Bíblia. Neste tema nós vamos estudar que Deus é o fim das Escrituras. Se o tema da autoridade mostra que Deus é a fonte, é a origem das Escrituras, o tema da inspiração mostra que Deus é o meio das Escrituras, o tema de hoje mostra que Deus é o fim das Escrituras. O propósito das Escrituras é o próprio Deus. Por isso que ela não pode errar. Porque se ela é a voz de Deus, se ela expressa o pensamento de Deus, Deus é perfeito, Deus não erra, logo a Escritura não pode errar. Percebem onde está a grandeza deste tema? Então, a inerrância das Escrituras, esse é o nosso tema. Eu peço desculpas nesse momento. O nosso textuário diz: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Quando você observa esse tema aqui do textuário, essa expressão de Jesus, quando ele diz que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, o que foi dito, que foi escrito, que foi determinado, que foi profetizado, tem de se cumprir, porque é palavra de Deus e não pode errar. Essa expressão diz: porque em verdade vos digo, está aqui em grego, amém, gar lego himin theos an pareute. Amém. Essa palavra amém, que está escrita em grego, deriva do aramaico, que significa em verdade ou verdade. Essa palavra amém. Gar lego, pois digo. Rumin, que quer dizer vos, eu digo a vós. Theos an pareute, até que pareute, que é justamente essa expressão, até que tudo, até que os céus, Uranus, Cai, Rege e a terra passem. Theos an, até que passem pareute, Uranos, Cai, Rege, os céus e a terra. Aí ele diz iota, que é essa palavra aqui, jota. Se você trocar o J por um I, você vai ler essa palavra iota aqui, tá vendo? Iota, tá certo? Então, o iota
Ren, que é o numeral 1, em Mia Queraia, e Queraia, que é justamente essa expressão ou um tio que está traduzida aqui. A palavra Queraia significa chifre, ou pequeno chifre, ou ponta, ou traço. Por isso que essa palavra tio, às vezes é traduzida por traço, que na língua portuguesa nós temos o tio, aquele, ou um traço direto, ou aquele formatozinho como um S deitado. O me pareuter, não passará aputunomo da lei Geos panta genetai, até que tudo exista ou se complete, se realize. Essa é a ideia do grego aqui. Essa mesma tradução, indo para a NVI, diz: digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Por que foi traduzido menor letra ou menor traço? Porque essa palavra iota que está aqui é a menor letra grega, que é o iota. E essa palavra, essa letra iota, é a letra que traduz o iode no hebraico, que é a menor letra do alfabeto hebraico. E o queraia, que é o traço, um chifrezinho, uma pontinha de uma letra. Se nós atentarmos aqui para essa tradução de André Churac, um judeu francês que se converteu e traduziu o Novo Testamento, já que Jesus falava aramaico, como na língua hebraica, ele traduziu assim: amém, sim, vos digo, enquanto os céus e a terra não passarem, nenhum iode, que é a menor letra do alfabeto hebraico, nenhum sinal da Torá, que é a palavra lei, Torá, passará antes que tudo se cumpra. Porque essa é a ideia do iode. Jesus está citando a menor letra e o menor sinal que existir na Torá, tudo vai se cumprir. Certamente que Jesus está falando aqui de forma metafórica. Ele não está fazendo uma afirmação literal que a menor letra do alfabeto hebraico vai se cumprir porque está escrito. Porque se Jesus estivesse ratificando as letras do alfabeto, ele estaria dizendo que o alfabeto hebraico é sagrado. E o alfabeto hebraico não foi desenvolvido pelo céu, ele é um alfabeto comum, natural, que ele vem do alfabeto fenício. Então, não faria sentido. Então, é uma expressão metafórica, pois está escrito que quando Jesus viesse, a Bíblia diz: e abrirei a sua boca e ele falará por parábolas. Então o termo parábolas é muito amplo, ou seja, em linguagem figurativa. A verdade prática nos diz: a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. Nesta lição de hoje, que é a lição de número 3, sobre a inerrância das Escrituras, nós temos por objetivo principal mostrar que a Bíblia é verdade em tudo o que diz, que põe seus ensinamentos em prática. Quem põe seus ensinamentos em prática atesta a promessa da bem-aventurança, pois está em paz com Deus e consigo mesmo. Os objetivos específicos dessa lição: o primeiro seria informar que a Bíblia é isenta de qualquer tipo de erro. Segundo, explicar que o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível. E terceiro, constatar que a Bíblia é a verdade de Deus. Então a Bíblia
é como uma bússola que nos aponta para o destino que almejamos chegar. Sem ela, é possível tomar outro rumo, escolher falsos caminhos, pegar outra jornada. A Bíblia é a verdade para quem deseja chegar aos céus. A Bíblia e somente a Bíblia. A nossa introdução diz que a infalibilidade, ou seja, aquilo que é infalível, que não pode fracassar, morrer, ser destruído, e inerrância são vocábulos que apontam a veracidade, aquilo que é verdade das Escrituras. Indicam que a Bíblia Sagrada não falha, não erra. Significa afirmar que ela é a verdade em tudo que diz, tanto em questões espirituais, ao denunciar o pecado humano, denuncia o pecado humano, a moral, a decadência moral, o afastamento de Deus, quanto históricas, porque a Bíblia faz registros de pessoas, de tempos, de impérios, reinos, costumes, e científicas, porque ela tem informações de caráter científico, e se ela faz alguma informação que da busca da história, precisa ser verdade. Se faz alguma afirmação em relação à espiritualidade humana, precisa ser verdade. Se ela faz alguma afirmação que é busca da ciência, também precisa ser verdade. Então, nesta lição, veremos a inerrância, a preservação e a verdade da palavra de Deus. O que é inerrância da Bíblia? O que é a inerrância da Bíblia? Então, o primeiro conceito de inerrância bíblica, depois a Bíblia reivindica a sua inerrância, e terceiro, a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. Então vamos lá. O conceito, a inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. E por que se defende que a Bíblia é inerrante? Porque ela deriva de Deus, ela tem a sua origem em Deus, e Deus não erra. Logo, a Bíblia não pode errar, sendo ela a palavra de Deus. Mas ela foi escrita por homens. Então significa dizer que o homem é falível, é fraco, e ele pode ter alterado a palavra. Não é o fato dela ter sido escrita por homens que ela se tornou falível, pois esses homens foram conduzidos pelo Espírito Santo, que também é Deus infalível. Desse modo, a Escritura é isenta de erros no aspecto doutrinários, as suas doutrinas, espirituais, quando trata da relação do homem com Deus e com o próximo, no campo da moral e da espiritualidade, históricos, quando faz assertivas em relação ao registro de povos, nações, culturas e pessoas, culturais, quando faz afirmações ligadas ao homem dentro do seu tempo, do seu contexto, da produção humana, científicos, algo que esteja relacionado à ciência, e em todos os demais temas. O argumento é irrefutável, Deus não pode errar, e como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Essa é uma questão que sem a outra não faz sentido, parece? Percebe? Deus não pode errar. A Escritura é a palavra de Deus, logo ela também não erra. Essa é a proposta que devemos nos apegar e afirmar sobre a inerrância das Escrituras. Nesse sentido, a nossa declaração de fé professa: a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. É nesse conceito que nos fundamentamos e defendemos a inerrância das Escrituras. Vou dar aqui alguns exemplos no aspecto doutrinário.
A doutrina do pecado universal. A Bíblia ensina que Deus criou o homem livre, quando diz: no dia que dela comerdes, certamente morrerás. A Bíblia anuncia a morte para os que pecarem. E a Bíblia diz que todos se tornaram pecadores, logo todos se tornaram mortais. Qual religião ou doutrina que ensina que a morte é consequência do pecado, a não ser a Bíblia? Então o judaísmo e o cristianismo professam isso porque está escrito na Bíblia. Não é descoberta nem é invenção nossa, é o que está na Bíblia. A palavra de Deus revela que o pecado universal e a consequência do pecado é a morte. E é um fato, é uma realidade universal, que todo ser humano se tornou mortal como prova da sua pecabilidade desde o seu nascimento. Já nasce sentenciado à morte. Essa é apenas uma das doutrinas, entre tantas, que a Bíblia mostra que nós podemos ter essa certeza. Hoje já se criou todo tipo de argumentos para negar o pecado. E no sentido espiritual, o sentido espiritual mostra que a decadência levou o homem para longe de Deus. A prova disso é que existe uma busca no homem por Deus, e nessa busca, sem a luz verdadeira iluminando sua mente e seu coração, leva a lugares estranhos. Aí a diversidade e a multiplicidade de religiões estranhas e às vezes religiões com tantos sacrifícios desumanos e humanos desnecessários, tantos caminhos estranhos, tantos sacrifícios humanos em troca de nada, tanto suplício humano. É a busca do homem. Mostra que a Bíblia trata dessa questão da espiritualidade, e Jesus veio justamente para resolver esse problema da espiritualidade, para que o homem tivesse uma relação com Deus verdadeira. Históricos. No sentido histórico, a Bíblia faz diversas afirmações que podem ser comprovadas facilmente. A Bíblia anuncia o surgimento do Império Babilônico, e ele surgiu, o Império Neobabilônico de Nabucodonosor, filho de Nabopolassar. A Bíblia anuncia que o Império Babilônico seria vencido pelos medos e persas, e historicamente foi assim que aconteceu. O rei Dario fez uma aliança com Ciro, o persa, e destruir a Babilônia, a Lídia na Ásia Menor e o Egito. A Bíblia anunciava que os gregos seriam liderados por Alexandre o Grande, o príncipe da Grécia, chamado príncipe da Grécia, mas era da Macedônia. E aconteceu, surgiu o Império Greco-Macedônico. A Bíblia previu que o Império de Alexandre seria dividido entre seus 4 generais, e assim aconteceu após a sua morte, tudo antes dele nascer. A Bíblia previu o surgimento do Império Romano, e aconteceu literalmente. Então são tantos registros históricos da Bíblia. A Bíblia fala de alguns faraós dando-lhe nome, e pode ser confirmado na história dos faraós do Egito. A Bíblia cita Ramsés, a Bíblia cita o faraó Neco, a Bíblia cita faraó Neco, Ramsés, que aí é o nome do faraó mesmo. Faraó é título, nome. E me falha a memória aqui do nome do terceiro faraó, que é citado também na Bíblia. E todos eles podem ser constatados. O faraó Shezonque, também citado na Bíblia, no livro dos Reis. Então, é confiável o testemunho histórico da Bíblia. A Bíblia fala de diversas culturas, como a questão de uma mulher que se casou, passou os anos e não conseguiu gerar filhos, e ela usa a escrava para gerar filhos para ela. Tanto Sara, a esposa de Abraão, faz isso, quanto Raquel,
a esposa de Jacó, quanto a sua irmã usa suas escravas para que gerem filhos para elas. Isso está também registrado no Código de Hammurabi. Então, é um fato cultural e legal pela lei da cultura da Mesopotâmia que está na Bíblia. Então, sua cultura é totalmente confiável. Do ponto de vista científico, Deus diz ao homem: tu és pó e ao pó tornarás. Isso é um fato científico extraordinário. Todo ser humano se destina para o pó. Seu corpo vai se desintegrar com a morte. Isso é a segunda lei da termodinâmica, a entropia, a desintegração dos corpos. Começa com perca de energia. O ser humano nasce, vive, ganha força e começa a perder força com o tempo até definhar na morte. É muito comum. A Bíblia diz que as coisas envelhecerão, até a terra, como roupas que envelhecem, ficam mofadas e se destroem. Isso é um fato científico. A lei da entropia. A Bíblia diz que a terra está suspensa sobre o nada, no espaço, tá lá no livro de Jó 27, e isso é um fato científico. As leis de Newton falam sobre isso. A Bíblia diz que a terra que nos dá o pão está revolvida pelo fogo. Então, tem fogo debaixo da terra? Tem sim, o magma, né? No centro da terra, no núcleo da terra. Então, tem tantas coisas na Bíblia citadas. A Bíblia fala do ciclo hidrológico, o ciclo da água, que as águas do mar evaporam, sobem, se condensam, precipitam, feito chuva. Isso é a descoberta de cientistas franceses no século 17 para o 18. Começou essa descoberta. A Bíblia fala da migração alada, uma descoberta do século 20 por um alemão que encontrou um pedaço de uma flecha africana empalada na garganta de uma cegonha, lá na Alemanha. E essa flecha era africana, então descobriu que as aves migravam da África para a Alemanha. Então a migração alada era um mistério, tinha muitas teorias por trás, mas a Bíblia fala da migração alada diversas vezes. Ninguém atentou para isso. E tantas outras afirmações científicas. Então a Bíblia é inerrante e podemos confiar. A Bíblia reivindica, exige a sua inerrância. Como é que ela reivindica? Pelos próprios textos. O termo inerrância não aparece na Bíblia, não. É um conceito moderno, criado, principalmente e reafirmado na Declaração de Chicago. No livro de Provérbios está escrito que toda a palavra de Deus é pura, ou seja, não há nenhuma impureza nela. Ou seja, a ideia de puro já se pressupõe que não há nada contrário a ela. No livro dos Salmos 18 e 39 diz: o salmista afirma que a palavra do Senhor é provada e aprovada. Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Segundo Samuel 22 e 31. Cristo atestou a inerrância ao afirmar que nenhum jota ou um tio se omitirá da lei ou da Torá. O Senhor igualmente ratifica que a Escritura não pode ser anulada em João 10 e 35, quando Jesus discute com os judeus e diz que a palavra de Deus não pode falhar. E que a palavra é a verdade, ela não contém, ela é a verdade. João 17 e 17. Essas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. Percebe? Essa reivindicação intrínseca, interna na própria Bíblia, da sua perfeição.
a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. O vocábulo infalível indica que não pode nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que as suas palavras hão de se cumprir cabalmente. Isaías 55:11, Deus diz que enviou a sua palavra e ela vai, realiza o seu propósito e retorna, assim como a chuva é destinada como propósito, ela realiza e volta para as nuvens novamente, né? Assim é a palavra que sai da boca do Senhor. Por causa da etimologia, o termo inerrância e infalibilidade são por vezes confundidos como sinônimos, que tanto a palavra infalibilidade, que não pode falhar, e a palavra inerrância, que não pode conter erros, são confundidos ou tratados como sinônimos. Não obstante, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica e não a consideram como inerrante. Esses são os que defendem a doutrina da errância. Veja que a doutrina ortodoxa é inerrância. Da errância que ela contém erros, ela não contém erros na doutrina da salvação, seja na mensagem espiritual, subjetiva, mas de um ponto de vista objetivo ela seria errante. Essa é uma doutrina danosa, uma erva daninha, isso que eu quero dizer. Por isso preferimos o uso de ambos os termos, isto é, cremos e ensinamos que a Bíblia é infalível e incapaz de falhar, e é igualmente inerrante, livre de erros. Negar essas verdades é desacreditar da sua autoridade e inspiração divina. Então, nós vamos seguir defendendo tanto a infalibilidade quanto a inerrância das Escrituras. O Espírito Santo preservou as Escrituras. Olha, existem os manuscritos autógrafos. O que é um autógrafo? Um autógrafo diz respeito àquilo que foi escrito pelo próprio punho do autor. Sempre que eu falo dessa expressão autógrafo, eu gosto de dar testemunho que por muito tempo eu guardei um autógrafo de um cantor famoso na minha casa, na minha juventude. O cantor Zé Ramalho, que é um paraibano, e eu tinha um autógrafo dele e um autógrafo da banda dele, a Banda Z, escrita pelo próprio punho. A palavra autos é próprio e grafo é escrita. Eu vi certa feita um personagem da televisão aí, famoso, dizendo que brigou com muita gente aguardando para receber um autógrafo de Sylvester Stallone, até que conseguiu, e ele levou a sua luva que ele treinava boxe para que Sylvester Stallone autografasse por conta do personagem Rocky Balboa. Então ele tinha uma admiração pelo personagem Rocky Balboa de Sylvester Stallone e queria a assinatura do Stallone lá. Quando eu fui em busca do autógrafo de Zé Ramalho, se ele dissesse, meu filho vai dar um autógrafo por mim, não serviria para mim. Se essa pessoa que pegou o autógrafo de Stallone, ou de Schwarzenegger, de qualquer pessoa famosa, se fosse o filho de Stallone, não serviria. Quando você vai atrás do autógrafo de um escritor de livros, que é o dele mesmo, o meu está autografado, o próprio punho do autor, que diferencia o material. Então, os manuscritos autógrafos diz respeito ao primeiro texto escrito pelos apóstolos, pelos profetas, pelos escribas sagrados. Os primeiros autores e os primeiros textos, o texto original, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a primeira carta aos Tessalonicenses, aos Coríntios,
o primeiro evangelho de Mateus, o primeiro evangelho de Marcos, o primeiro de Lucas, o primeiro de João, o primeiro Apocalipse. O primeiro texto que foi registrado é o autógrafo. Esse manuscrito autógrafo, nós não temos nenhum sequer existindo no planeta Terra. Nós temos cópias de cópias, não temos autógrafos. Não existe nenhum autógrafo que alguém diga, esse é o original, é o primeiro de todos. Nós só temos cópias a partir do primeiro século. Mas os manuscritos autógrafos que o Espírito Santo preservou as Escrituras. Os manuscritos originais são chamados de autógrafos. São os textos com a grafia do próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente. No caso da carta aos Romanos, Paulo ditou e Técio escreveu, então, do próprio punho de Técio. Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos, esses quais os autógrafos. A inerrância pertence aos autógrafos. Ou seja, quando se trata de doutrina de inerrância, está tratando do autógrafo. O autógrafo, o primeiro texto, tem toda a bagagem, não contém nenhum erro. E que as cópias fiéis desses manuscritos preservam a exatidão dos originais. Então o autógrafo chegou na igreja de Roma e lá foi feita a cópia dessa carta para outra comunidade, para uma igreja também em Roma. Depois a cópia que foi para uma congregação foi copiada por outra congregação, e essa foi copiada e assim sucessivamente. Vão surgindo uma série de manuscritos da cópia 1, uma série de manuscritos da cópia 2, uma série de manuscritos da cópia 3. Manuscrito quer dizer escrita à mão, escrita à mão. Então, esses manuscritos preservam a ideia exata do autógrafo. E esses manuscritos derivados do autógrafo são chamados de apógrafos. Apo, a partir de, e grafos escritos, a partir do autógrafo, a partir do original, os apógrafos. Então, as cópias dos manuscritos originais são chamados de apógrafos. Atualmente existe cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria deles em hebraico, grego e latim. Os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica. Contava-se até as letras para saber se não faltou em alguma palavra, alguma letra. Nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração aconteceu uma só vez, na redação primária da Palavra de Deus. Os autógrafos, a inspiração aconteceu aqui. O que vai acontecer com os apógrafos? Inspiração derivada. Mas a qualidade dessa inspiração foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias dos originais, os apógrafos. Assim sendo, a versão da Bíblia fidedigna aos originais não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus. Foi o que aconteceu. Surgiu o autógrafo, o primeiro texto, aí vai surgindo a cópia dos autógrafos. Com o tempo esse autógrafo vai desaparecer, vai se desgastar, vai se rasgar o papiro, o couro, vai se deteriorar e vai ficar a cópia circulando. Essa cópia vai gerar a cópia 2, a 2 vai gerar a cópia 3 e assim infinitamente. Essas cópias serão traduzidas. A tradução é a mudança de língua, vai para outro idioma. Daí que nós temos a tradução em português. Uma tradução pode sofrer uma versão, ou seja,
uma atualização das palavras na mesma língua. Isso é uma nova versão. Eu posso ter na língua portuguesa a Bíblia atualizada, a Bíblia corrigida, a NVI, a linguagem de hoje, a nova versão transformadora, que é a NVT, a King James. E essa versão, ela sofre atualização, e assim continua sucessivamente. Como eu posso acreditar que essa atualização, que veio dessa versão, que veio da tradução, que veio da cópia 3, que veio da cópia 2, veio da cópia 1, é exatamente o que está nos autógrafos? É o que estaria nos autógrafos. Como eu posso seguir que essas cópias estão totalmente fidedignas aos apógrafos que estariam ligados ao autógrafo? O critério é simples. Foi achado um manuscrito do Evangelho de João circulando no Egito. Esse se chama de papiro P52, o papiro John Hillands. Esse papiro é por volta do ano 130 depois de Cristo. Se o último dos apóstolos de Cristo a morrer foi João, e foi por volta do ano 95, e se esse papiro que foi encontrado no Egito, John Hillands, por volta do ano 130, não passou nem uma geração, porque o discípulo de João, João tinha um discípulo chamado, um discípulo de João, agora me falhou a memória, o grande discípulo de João. E como ele seguiu com João, o apóstolo, serviu, ele teve acesso direto às fontes. Esse manuscrito ainda é do tempo desse discípulo de João, que está circulando. Então, se você encontra uma outra cópia do Evangelho de João circulando na Ásia, que foi encontrada no Egito, é África, e outro manuscrito circulando na Europa, e quando compara o texto, a história que está nesse manuscrito que encontrou no Egito, que encontrou na Ásia, que encontrou na Europa, é o mesmo texto, com as mesmas palavras, é claro que esse texto é o que estava no autógrafo. Agora, se estivesse narrando a mesma história, com diferenças terríveis em relação à mesma história, se a narrativa contrariasse o outro, nenhum dessas cópias, desses manuscritos, deveria ser mantido em confiança. O discípulo de João chamava Policarpo. Eu lembrei agora, Policarpo. Então, nenhum desses manuscritos merecia confiança, porque a história foi variando, foi modificando aonde chegou. Ou seja, circulou na tradição oral e alguém registrou, mas o que não é verdade. Os manuscritos, eles testificam da mesma história, da mesma narrativa, ao pé da letra. O que gera confiabilidade, o que se transforma em um critério para determinar que o autógrafo era realmente esse texto. Essa é a razão pela qual confiamos nas Escrituras. Um exemplo clássico, contemporâneo. Em 1947, um beduíno, em busca de uma de suas cabras, no sul da Judéia, perto do Mar Morto, sua cabra entrou numa caverna e ele foi atrás dela e jogou uma pedra para que ele saísse. E ele ouviu um estralo. Quando entrou na caverna, tinha quebrado um vaso. Quando ele pegou aquele vaso enterrado no chão, com a parte do lado de fora, que puxou o vaso, desenterrou, o vaso continha uma série de manuscritos. E aí não tinha somente um vaso, tinha vários. Esses manuscritos, quando chegou a notícia em Jerusalém, os especialistas correram para lá, inclusive o professor da Universidade de Jerusalém, a Escola de Arqueologia, Roland Devaux, conduziu toda essa pesquisa. Eles escavaram mais de 11 cavernas,
as cavernas de Qumran e descobriram os manuscritos do Mar Morto, que como é chamado, os manuscritos de Qumran, manuscritos do Mar Morto, estão lá no Museu do Livro em Israel. Esses manuscritos são manuscritos do ano 200 antes de Cristo, no hebraico antigo. E quando se encontrou os manuscritos do Mar Morto, foram comparar as traduções que circulam no mundo, português, inglês. Sabe o que foi que aconteceu? Encontraram o mesmo texto, a mesma mensagem, ipsilíteres, ao pé da letra. O que mostra que esses manuscritos, essas cópias, é justamente aquilo que estava no autógrafo. E as cópias que temos merece total confiança. Então, os apógrafos que se desenvolveu no tempo com suas traduções, versões e atualizações, merece toda a confiança. A inerrância da Bíblia foi preservada através do Espírito Santo. E os apócrifos e os pseudos-epígrafos. A palavra apócrifo vem do grego apo e crifos, e aí vem a palavra cripto, oculto, né? A partir do que está oculto, escondido. Os apócrifos são livros que não faziam parte do cânon do Antigo Testamento judaico, do texto hebraico. Eram livros que ninguém conhecia, não era conhecido popularmente, que não era utilizado para doutrinar nas sinagogas, mas eram livros de histórias do povo judeu. O livro de Baruque, Tobias, Sabedoria, Eclesiástico, o livro dos Macabeus, e alguns acréscimos aos livros, como o livro de Esté, Daniel. E esses livros passaram a circular a partir do segundo século a.C., entrou na tradução grega, a versão do hebraico para o grego chamada de Septuaginta, e nessa versão foi incluído esses livros, os livros dos Macabeus, de Eclesiástico. Porém, na versão antiga do Antigo Testamento em hebraico, eles nunca entraram. Quando o cristianismo avançou, no quarto século, veio a tradução de Jerônimo para o latim, a Vulgata Latina. Então, Jerônimo colocou isso no final da sua Bíblia, esses livros, como um livro anexo, que servia para interpretar a história e a cultura, mas não como livros autoritativos ou inspirados. Com o passar dos anos, do 5º, 6º, 7º século, a Igreja começou a utilizar esses livros para fundamentar algumas doutrinas e práticas que não foram ensinadas pelos apóstolos. E utilizar esses livros como o livro dos Macabeus, a oração pelos mortos. Aí vem a missa de oração pelos mortos. A Reforma Protestante despontou e isso foi rejeitado a todo custo. O resultado é que a Igreja Católica, para validar suas doutrinas, no Concílio de Trento, ela canonizou esses livros e chamou de Deuteros Canônicos, a segunda canonização. A partir daí, esses livros foram reconhecidos pela Igreja Católica como livros autoritativos, tanto quanto os demais, mas da segunda canonização, são chamados de Deuteros Canônicos, os livros apócrifos que surgiram. E os pseudos-epígrafos? Os pseudos-epígrafos não foi reconhecido por nenhuma das igrejas, nem ortodoxa, na Igreja Católica, na Igreja Armênia. E esses livros, os apócrifos, eles mantêm doutrinas estranhas e anacronismos, a história não bate com a história real. Porém, os pseudos-epígrafos, a palavra pseudos em grego quer dizer falso, mentiroso, pseudés, essa palavra para mentira em grego, e epígrafos, que é os falsos escritos. São os livros que tratam, são livros contando a história de Moisés, a assunção de Moisés, como Moisés foi levado para o céu, o Apocalipse de Pedro, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Tomé,
o Evangelho de Madalena, são muitos livros desse tipo. Esses livros foram chamados de pseudos-epígrafos, não foi reconhecido pela Igreja Cristã, em nenhum momento não entrou para o cânon nem da Igreja Católica, nem da Igreja Evangélica, nem da Igreja Ortodoxa. Então, na Bíblia dos judeus, é atestada somente a lei, os profetas e os escritos, que Jesus confirmou em Lucas 24:44. De mim está escrito na lei, que é o Pentateuco, e dos profetas, todos os livros históricos, e nos Salmos são os livros poéticos. A verdade nas Escrituras. A Bíblia é a verdade plena. Esse é o primeiro pressuposto a ser defendido. A Bíblia é a verdade plena. Ou seja, a verdade completa. A verdade espiritual e moral também é a Bíblia. E tudo isso porque ela é inerrante. A verdade histórica e científica, e tudo isso porque ela é inerrante. Então vamos lá. A Bíblia é a verdade plena. O termo verdade do hebraico emet significa o que é confiável e correto. O vocábulo grego aletheia tem o sentido de real, de fidedigno. A própria palavra aletheia, que vem de aletos. Letos quer dizer oculto, era o mar que ocultava os mortos. Então, a negação do oculto, daquilo que afundava no mar, é o aletos. Esse alfa que vem que precede o letos é aletos. Aí vem a palavra aletheia, quer dizer desocultar, tornar claro, visível, tirar do oculto. Então é o real, é o fidedigno, é a verdade. Nas Escrituras corresponde à realidade exata dos fatos em concordância com o pensamento de Deus. A Bíblia ensina que Deus é a verdade. Em João 14,6, Jesus diz que Ele é a verdade. E a sua palavra também é a verdade. João 17,17. O escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta. Em Hebreus 6,18. Paulo ratifica que Deus não pode mentir. Em vista disso, cremos que a palavra de Deus possui autoridade e deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana. Foi por isso que Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Veja o quanto é importante rever estas afirmações. Então, a Bíblia diz o que Deus diz. É por isso que precisamos confiar que ela é a verdade plena, é a verdade sempre. A verdade espiritual e moral. Nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para a nossa salvação e crescimento espiritual. Ou seja, fora da Bíblia, nenhuma revelação que venha querer salvar o homem é digna de confiança. Que venha acrescentar algo novo para salvar o homem é digno de confiança. A Bíblia, ela já tem o conhecimento necessário para salvar e fazer o homem crescer espiritualmente. Antônio Gilberto, que foi um grande teólogo da Assembleia de Deus, educador cristão, escritor de vários livros, um erudito, falava mais de 6 idiomas. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo uma vez, tivemos mais de um contato, e a esposa dele confirmou que ele falava 6 idiomas. Imagina aí a grandeza desse homem. Estou falando de falar, não era de ler, que tinha os que ele lia, que era mais além. E inclusive tem um testemunho dele aí na internet. Ele teve contato ainda com Albert Einstein quando estava vivo, e ele participou de um trem em que fez uma viagem que Einstein estava em um dos vagões, e ele foi ao encontro dele.
E Antônio Gilberto ensinou que tudo que Deus requer do homem e tudo que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia. Igualmente, a ética e a moral se fundamentam na revelação divina. Então, quer dizer, quais os princípios morais para seguirmos? Quais os princípios da ética? Está na Bíblia, então vamos seguir o que está na Bíblia. Os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudanças. Padrões bíblicos. Aqui não se trata de tradições humanas, e por mais que ela tenha seu tempo já se consolidado na tradição dentro da denominação, mas ela não está acima da palavra de Deus. Estamos falando de ensinamento bíblico, fundamento bíblico, padrões éticos bíblicos, os padrões bíblicos, não a tradição que foi passada oralmente e que não é bíblico. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado permanece sendo pecado, é inalterável. Por isso os valores cristãos são permanentes. A igreja, ela não atualiza a sua linguagem a partir do contexto cultural. Ela mantém a sua firmeza a partir das Escrituras. A nossa cosmovisão deriva da Bíblia. O fundamento dos nossos conceitos e princípios estão na Bíblia. Então, a verdade espiritual e moral que o cristianismo defende deriva da Bíblia, e não da cultura contemporânea, que é relativa, volátil, insustentável, fluida, líquida. Assim, enfatizamos que a Bíblia é a inerrante verdade, tanto espiritual quanto moral. A verdade histórica e científica que a Bíblia pode nos afirmar sobre isso. Cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que se aborda, conforme o Salmo 12,6, Salmo 19,8. John Wesley, o pai do metodismo, escreveu que se houver um erro, pode haver 1000. Se houver um, pode haver 1000. E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade de Deus. Essas implicações são muito sérias. Se você encontrar um erro, deve haver mais. Se houver uma falsidade, então não tem nada de confiável na Bíblia. Por isso que a doutrina da inerrância precisa ser defendida e comprovada. A Escritura não se equivoca quando descreve a criação. A Bíblia não defende evolução, o evolucionismo, até o evolucionismo teísta de Teilhard de Chardin, defendido, não se encaixa com a Escritura. Ou você está de um lado ou está do outro. Os eventos da história e os fenômenos da ciência significa que Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdades de qualquer natureza, e assim afirmando e consolidando somente a verdade. Assim sendo, endossamos que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda falsidade, fraude ou engano. Ela é a verdade em todos os sentidos. Conclusão. Apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrância e infalibilidade para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, inerrante e infalível, com plena autoridade em tudo o que diz. E aqui nós finalizamos esta aula sobre a inerrância das Escrituras, para conduzir esse pensamento, essa reflexão. Que Deus abençoe você, a sua família, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço.